Boa tarde, clientes, amigos PC. Estamos juntos mais uma vez. Meu nome é Jussana Silva. Eu sou analista de ofertas do módulo fiscal e estamos juntos para conversarmos sobre as alterações da nota fiscal eletrônica NFE e NFCE. As perguntas que por um acaso eu não consegui responder durante as nossas conversas aqui, eu gostaria que vocês me mandassem via e-mail para que eu possa responder posteriormente para vocês, tá bem? Porque talvez o nosso tempo seja limitado e eu não consiga responder a todas, tá? Eu vou discorrer sobre os assuntos e conforme for sendo possível, eu posso tentar responder as perguntas ou somente no final, para dinamizarmos o nosso bate-papo. Essas alterações que estão acontecendo agora, elas são algumas implementações que estão sendo feitas, algumas são em virtudes, não são especificações técnicas das secretarias de fazenda, são governamentais mesmo, são das emendas constitucionais, então são feitas para atender isso, outras são de regulação da Receita Federal. Então, algumas notas técnicas, nós podemos observar que o tempo entre a homologação e a entrada em produção é maior. E a diferença que aconteceu nessas últimas notas técnicas foi isso. Nós tivemos um tempo limitado entre a homologação e a entrada em produção. Tanto que houve uma prorrogação, um pequeno prazo, né, das regras de validação da nota técnica 002, e não houve esse mesmo prazo, não houve uma prorrogação para a nota técnica 003. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, para que vocês tentem entender a posição, inclusive, dos estados, o quanto eles estão em dificuldade também para se adequarem. Nós vamos falar aqui sobre algumas alterações específicas, né? Vamos começar pelo enquadramento de IPI, que é da nota técnica 002. Essas alterações, as regras de validações estão setadas para a obrigatoriedade dia 1º/12. Então, tá bem pertinho, né? Então, a gente tem que correr para se adequar. O que é essa regra de enquadramento do IPI? Vamos pensar na situação de que eu tenho um benefício fiscal lá da isenção do IPI numa empresa que é equiparada à indústria, e eu tenho uma isenção do IPI. Se eu tenho uma isenção do IPI, eu tenho um motivo pelo qual aquele produto sofre aquela isenção. Então, ele tem dentro do anexo, que está dentro da nota técnica 002, um motivo, uma descrição desse enquadramento legal. Como que a gente vai fazer isso? Hoje, dentro do INTOR, o CST do IPI está na rotina 4002. E o código de enquadramento, ele está ligado ao CST. Então, nós vamos colocar esse código de enquadramento também na rotina 4002, tá? Tanto para entrada quanto para saída. Então, a gente tem lá na rotina 4002 o código de enquadramento do IPI. E a tabela, aonde que está a tabela? Dentro da nota, da nota técnica 002. Então, é importante que vocês adequem os seus cadastros, para quem é equiparado à indústria, para quem tem a movimentação, que tem que mandar as informações de IPI na nota fiscal para ajustar essa informação lá no cadastro de figura tributária da 4002. Colocando essa informação lá, as rotinas que fazem a emissão das notas, elas foram preparadas para poder
buscar essa informação. Existe uma função dentro do servidor da NFE que busca essa informação. Essa informação do enquadramento de IPI, ela é somente para nota fiscal eletrônica. Ela não é para nota fiscal eletrônica do consumidor. Então, para os emitentes de NFCE, essa informação não é destinada, porque não se fala em IPI na NFCE, somente na NFE, tá? E o grupo só deve ser preenchido quando, óbvio, tem a informação do IPI. Então, assim, o que é a validação que vai acontecer nesse momento? É a junção das informações entre o CST e o Código de Enquadramento Legal do IPI. Feito isso, quando você utilizar a 4002 e atualizar suas rotinas, né, de emissão de nota, o processo vai estar normal. Nós soltamos o tutorial, tem um tutorialzinho para ser seguido, que vai ajudar vocês nesse processo. É um processo bem simples, tá? Outra alteração que também houve na nota técnica 002, que é a regra de validação, parece assim, quase que chover no molhado, voltar a falar da mesma coisa, mas é isso mesmo. É a questão do NCM. As regras dos servidores da Cefaz, que fazem a autenticação das notas, foram preparadas para verificar se o NCM existe na tabela MDIC. Se ele existe, ótimo. Se ele não existe, vai haver uma rejeição da nota, até você consertar seu cadastro. Então, para que não haja essa rejeição, é importante que você faça a revisão dos seus cadastros. Então, essa revisão lá na 580, ela tem que ser feita para que você não tenha problema. Tem um tutorialzinho também, seguindo as orientações, para identificar essa situação. Vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos pegar uma NCM, que às vezes não vem na nota, não estava descrito, aí coloca lá 999, 111, ele já tem uma identificação de que ele não é válido. Então, reprova-se a nota por esse motivo. Eu estou verificando se existe isso. Não existe, óbvio que a nota vai ser reprovada. Mas, tirando essa validação, se existe ou não na tabela, essa validação, ela tende a ser estendida um pouco mais. Vamos pensar num produto e que ele tem a descrição lá e ele existe na tabela, tá? Vou verificar isso, ele vai verificar se ele corresponde realmente àquele produto. Então, são validações que tem que ser feita por quem conhece cadastro. Então, tem que ser por pessoas que têm esse entendimento. A pessoa que nós consideramos aptas para isso dentro das empresas são as pessoas responsáveis pelo cadastramento fiscal, que têm essa noção, são os contadores, as pessoas que têm esse entendimento de, pelo menos, validar esse tipo de informação. Não pode ser uma informação solta, porque ela interfere, inclusive, em tributação. Então, você tem que ter muito domínio do que está falando. Quando eu coloco, essa é uma informação que vai na nota fiscal eletrônica. Vamos pensar que, ficou errado, vamos dar manutenção na nota. Mas eu não tenho como dar manutenção na nota fiscal que está lá na Secretaria de Fazenda. Ela está setada lá. Eu não tenho como ir lá e dar manutenção nessa informação. Posso fazer carta de correção? E se isso mudar a tributação do produto? Se ele for um produto sujeito à substituição tributária e a classificação que eu dei para ele não era de substituição tributária, mudou-se a classificação do produto. Então, eu estou mudando, inclusive, a tributação. E uma das regras da carta de correção eletrônica é que eu não posso mudar a tributação do produto. Então, são detalhes pequenos que
as portas da secretaria estão fechando. Antes estavam abertas, entrava quem quisesse, agora não. Fala assim, olha, não dá para entrar qualquer coisa. Nós vamos filtrar as informações que estão chegando para a gente. Essas informações têm que ser muito bem elaboradas. Cadastro, ele tem que ser muito bem saneado para que dê base para informações concretas, porque elas vão em todos os seus documentos, na nota fiscal, no SPED contribuições. Elas permeiam todas as fases da empresa. Vamos passar agora então para as próximas alterações. Dentro da nota técnica 002, foi criado um grupo novo, que esse é destinado aos emissores de NFCE, que é a nota fiscal do consumidor. Que antes, a informação do QR Code, da validação do QR Code, eu não mandava no XML. Agora eu passo a mandar essa informação dentro da estrutura do XML. E isso é para garantir que a informação que eu estou setando na impressão do meu DANF, do meu QR Code, é a mesma e que ela não vai mudar, tá? É uma estrutura nova, é uma informação nova. O que mais teve para os emissores de NFCE? A informação de cartão. Para quem trabalha com cartão de crédito ou débito, lá nas formas de pagamento, foi incluído, né, se a impressora, se o sistema trabalha com o sistema integrado, tipo TEF ou POS. Então, para a operação, eu tenho que mandar se eu estou usando TEF ou POS. E todo o grupo do cartão, da forma de pagamento do cartão, bandeira, valor, a operadora do cartão. Então, essas informações, elas passam a ser exigidas agora, ela tem que ir completa. Isso somente para a NFCE. Para a NFE, essa forma de pagamento não acontece, tá? Somente para a NFCE. Na NFCE, ainda foi colocado mais algumas validações que antes não existiam. As validações de CFOP com CST para as operações. São validações extremamente minuciosas. Para quem trabalha com o varejo, esse é um detalhe que tem que ser muito observado. Porque vamos pensar que você é uma dona de casa que está indo ao supermercado comprar 1 litro de leite e você passa no caixa e por algum eventual o CST daquela operação está errado e o CFOP também está errado para aquela operação. Vai dar uma rejeição falando que CST e CFOP inválidos para aquela operação com NFCE. A menina do caixa, o rapaz do caixa, ele vai olhar para você e vai falar assim, só um minuto. Ele vai fazer o quê? Acende a luzinha vermelha para chamar o encarregado de caixa. Aí espera a pessoa vir. E a senhora, dona de casa, está lá na fila, esperando, né, para poder passar o litro de leite e ir embora para sua casa. Você só foi no supermercado para comprar isso, 1 litro de leite. Tá lá esperando. Aí chama o encarregado de caixa, ela vem, olha lá para a tela do computador, na telinha lá da venda, olha lá, operação inválida, nota não aprova. O que essa pessoa vai fazer? Ela não entende disso. Ela vai chamar o gerente. É o que a gente vê, né? É uma situação mais ou menos assim. O gerente também, às vezes ele não entende disso, ele não é tributação, ele não é o contador, ele não é o responsável por aquilo. O que ele faz? Vai ligar para alguém. A senhora está lá na fila esperando para ir embora com a sua caixinha
de leite lá com o seu litro de leite. Bom, eu imagino que vai haver pessoas que vão desistir de levar a caixinha de leite, o litro de leite, por conta desse tipo de coisa. E aonde que tá essas informações? Informações cadastrais. Quem que é o responsável por isso? É o contador, o encarregado fiscal, a pessoa que entende dessa informação, que tem que olhar para a operação de varejo naquela situação e ver quais são os CFOPs permitidos, CSTs permitidos para aquele tipo de operação. E parametrizar o sistema para isso. O Intor tem aonde você fazer isso, tá? Mas às vezes a pessoa que está fazendo isso não tem esse conhecimento. Então a venda vai ficar parada ali naquele momento, ali no caixa. Ele não vai acontecer uma prévia validação antes, ele vai ficar ali parado no caixa. A dona de casa vai ficar ali parada. Ela não vai conseguir ir embora com a caixinha de leite. Então essas regras, essas situações serão validadas a partir de 1º/12. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar, repensar nessas situações, nas vendas varejo. Essas regras, elas estão todas dentro da nota técnica 002 de 2015, tá? Que está lá no portal da NFE. Outra regra que também foi descrita nessa nota técnica, mas ela já tinha sido implementada, que é uma tag nova, desde a NFE 3.10, da versão 2.0 para 3.10, que é a autorização de download. O que é isso? Autorização de download. Nós vamos ter agora quem são as pessoas autorizadas a fazer o download daquele XML daquela nota. Por enquanto, o estado que passa a exigir essa informação é a Bahia. Tá? A Bahia está exigindo essa informação. Então, como é que no sistema isso vai funcionar? Como é uma informação que depende do cliente, vamos pensar num exemplo. Eu estou indo fazer uma compra, né, no meu distribuidor e digo, olha, eu quero que o meu contador possa fazer o download do meu XML. Então, no meu cadastro de cliente, eu vou informar isso. Eu vou informar que o meu contador também está autorizado a fazer o download daquele XML. E aonde que está essa informação? Lá na rotina de cadastro de cliente, em A302, eu tenho nas ações relacionadas, nós temos um tutorialzinho mostrando isso, que nas ações relacionadas eu consigo informar. Até quantas pessoas podem ser informadas? Até 10 pessoas por filial. Porque eu posso ter numa outra filial pessoas diferentes para fazer o download. Se eu não informar lá, eu posso ter outras pessoas que pode querer fazer o download? Sim, posso. Se eu estou emitindo, por exemplo, uma devolução, no estado da Bahia pede essa informação, eu vou informar essa mesma informação no cadastro de fornecedor. Ele está setado diferente. É uma ação relacionada também. Se não estiver lá, aonde eu vou informar? No cadastro da filial, na 535, tá? Vamos partir para a prática. Vamos falar assim, eu fui fazer uma compra num distribuidor e não quis informar ninguém. O emitente da nota, se ele estiver no estado da Bahia, ele tem que informar uma pessoa autorizada a fazer o download do XML. Eu enviei uma pergunta para a Secretaria da Fazenda e fui informada que se o cliente não quis informar,
a empresa emitente tem que informar o próprio contador. Se o contador se não tiver um contador, ele deve informar o CNPJ da Secretaria de Fazenda do Estado emitente, né? No caso, a Bahia, né? O exemplo que está pra gente, que é o claro que está pedindo hoje, obrigatório, é a Bahia, tá? Então, nesse caso, o emitente tem que informar ou o próprio contador ou o CNPJ do Estado da Bahia. Isso lá na rotina 535, que é para o filial. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui, né? Vamos ver aqui o que nós temos aqui dos nossos amigos. Vamos ver aqui. Gilson, não. Se você não tem as informações de IPI, se você não tem nenhuma situação que você está enquadrado como IPI, você não tem que mandar, tá? Então, esse grupo no XML, ele não vai, tá? Bom, quem já tem o cadastro de... Aqui estão falando da tabela TIP preenchida, né? Mas não é só a tabela TIP. O NCM está alocado como a TIP, mas assim, é a questão de você tem que validar se o seu NCM é existente ou não, tá? E verificar mesmo, sanar o seu cadastro. Eu sugiro uma boa revisão. Nunca é demais você revisar os seus cadastros. Vamos ver, tem mais algumas perguntas aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Bom, aqui tá a mesma pergunta do Gilson, querendo saber se no caso do atacadista que ele não é equiparado à indústria, que ele não tem as informações, se ele precisa mandar as informações do enquadramento legal do IPI. Não, nesse caso não. O Francisco, ele está perguntando aqui pra gente como é feita essa autorização. Francisco, você está falando a respeito da autorização do download do XML, conforme eu expliquei, que por enquanto é o estado da Bahia que está exigindo essa informação. Então, assim, se você, Francisco, estivesse comprando uma mercadoria minha, da Jussana, né, da empresa da Jussana, né, e você falasse assim, olha, Jussana, você está me vendendo essa mercadoria, eu quero que o meu contador faça o download dessa nota. Então, lá no seu cadastro, eu ia agregar mais essa informação do CNPJ ou do CPF do seu contador. Se ele fosse um escritório jurídico, uma pessoa jurídica, eu ia pôr o CNPJ. Se for uma pessoa física, você me informaria o CPF dele, eu colocaria lá. Eu poderia informar até 10 pessoas. Meu contas a receber, meu contas a pagar, meu diretor administrativo, para que ele possa fazer o download dessa nota. Então, você poderia informar até 10 pessoas incluídas lá, tá? Fora os participantes legais da nota, que são o emitente, o destinatário, a transportadora, caso exista dentro da nota, tá? Então, eu poderia estar informando lá. E no caso se não houvesse, você falasse assim, não quero informar ninguém não, Jussana. Eu teria que pôr o meu próprio contador. Se eu fosse aí da Bahia, né, no caso, no estado da Bahia, eu teria que informar o meu próprio contador. Se eu não quisesse informar meu próprio contador, eu tenho que informar lá na 535 o CNPJ do estado da Bahia. Bom, deixa eu voltar aqui, só mais um aqui. Francisco, é pelo CPF ou CNPJ, tá? Não é um campo, é uma ação relacionada lá na 302. Tá abaixo, quando eu
faço a pesquisa, lá naquele botão de pesquisar, eu tenho lá ações relacionadas, a gente vai estar liberando um tutorial com todo o passo a passo disso, tá bom? Então, deixa eu achar aqui mais algumas perguntas. A questão da 535 é se eu for informar meu próprio contador da empresa emitente, tá? Ou se eu for informar o CNPJ do estado emitente. No caso, essa informação, por enquanto, está sendo exigida na Bahia, tá? Se vocês quiserem mandar um e-mail para a Cefaz da Bahia, no Fale Conosco da NFE da Bahia, tá? Para vocês tirarem qualquer dúvida quanto a isso. Bom, tem mais alguma pergunta aqui? Por enquanto não. Então vamos continuar a nossa conversa, vamos prosseguir aqui nas outras informações. Das regras de validação para os emitentes de nota fiscal eletrônica do consumidor, ainda tem mais algumas coisinhas, tá? Quando o projeto foi criado, a grande estrutura do projeto foi para que ele seja feito na emissão online. Ele não é para trabalhar offline. A opção offline é para quando acontece alguma coisa e que eu não consigo comunicação com o servidor da Cefaz. Então, a opção offline, ela não é ideal. Porém, nós estamos tendo notícias de que, devido à dificuldade de internet, o que acontece? Nós estamos vendo situações onde até o próprio Estado, alguns estados autorizadores de NFCE, nos reportam que os clientes estão emitindo as notas em contingência. E isso é um grande problema. Por quê? Emissão em contingência, ela tem um prazo de transmissão. O que é esse prazo de transmissão? Conforme a orientação do manual, eu tenho 24 horas para fazer essa transmissão. Eu posso ter uma situação de que eu não consiga fazer essa transmissão? Até pode, mas no caso, o emitente dessas notas, ele tem que entrar em contato com a Secretaria de Fazenda e verificar por que é que está acontecendo. O que é que está levando a essa não comunicação. Então, a PC, ela tem o sistema dela que faz essa comunicação. O servidor comunica automático com a Secretaria de Fazenda. Ela fica lá esperando. Se ela não consegue comunicação, aí ela retorna que se está em contingência ou não. Mas nós não temos como controlar a pessoa ir lá e tirar o cabo da internet do ponto de venda e aí ela vai deixar de vender? Não, ela não deixa de vender. Ela emite em contingência offline. Emitindo em contingência offline, ela tem aquele prazo para fazer a transmissão das notas. E os estados, eles estão de olho nesse prazo dessas transmissões. Então, as notas têm que ser transmitidas, porque alguns estados, para as transmissões posteriores, eles vão começar a cobrar. Então, sugerimos que vocês verifiquem as conexões de internet, o que pode ser feito, o que tem que ser revisto, se não existe uma comunicação com o estado mesmo. O pessoal está reclamando do estado do Mato Grosso, a gente pode entrar em contato. Vocês como contribuintes, vocês têm como
pedir ao Estado que se faça um levantamento para ver o que é que está existindo, se existe uma má comunicação mesmo, para evitar esse tipo de coisa. Nós não podemos deixar que isso aconteça, mas para que possamos fazer alguma ação, nós precisamos identificar onde que ela está acontecendo. Então, a NFCE não foi feita para trabalhar offline, ela foi feita para trabalhar online. Ela é uma comunicação online com a Secretaria de Fazenda. Ela utiliza a mesma sistemática da nota fiscal eletrônica. É o status online, então não é offline. Muito cuidado com esse subterfúgio que se aplica para poder desvencilhar de alguma situação de má comunicação, a internet está ruim, demora muito, então a gente tem que trabalhar muito isso. Bom, deixa eu dar uma voltada aqui nas perguntas, tá? Tem uma pergunta aqui sobre essa questão da offline, da emissão offline para a NFCE. O Luiz Henrique está perguntando assim: como vai ficar a questão de falta de internet na loja? Como vai ficar a parte de emissão dessa NFCE? Vai ter parâmetro ou já vai ser totalmente offline? Posso passar quanto tempo offline? É isso que eu estou falando, tem que verificar o que é essa falta de internet nessa loja. Primeiro tem que ser avaliado isso, se existe uma ou não má comunicação, tá? A questão do offline, ela não foi feita para trabalhar totalmente offline. Então, não é quanto tempo eu posso trabalhar offline, eu tenho que evitar. Se eu estou trabalhando só offline, não tem razão para eu justificar isso. A Aline está perguntando se no tutorial ensina como fazer a inclusão no NCM. Ela está perguntando se tem como fazer a edição dos NCM já existentes. Tem sim, Aline, só que teria que rever a questão do tutorial. A gente pode pedir para melhorar essa questão do tutorial. O pessoal está aqui com a gente, eles já podem anotar essa pergunta aqui, que é para rever essa questão do material do tutorial, para melhorar essa questão, que é para colocar quanto à edição do NCM já existente, tá? Wagner, ele está nos perguntando aqui que no Maranhão já conseguimos baixar todos os XMLs de entrada ou saída diretamente no site da Cefaz. Isso muda? Não muda. Conforme eu disse, essa tag que ela existe no XML, ela chama Alt XML, autorização de download de XML. Ela está dentro do manual da NFE, vocês podem verificar no MOC, tá? Tá lá no portal da NFE, chama Alt XML. No caso do Maranhão, por enquanto, essa informação, conforme eu disse, ela é uma tag obrigatória para o estado da Bahia. A Bahia, sim, determinou, inclusive, no ambiente de homologação, já reprova notas por esse motivo. Fernando, eu gostaria que você repetisse a sua pergunta novamente. Eu não consegui te compreender, se for possível.
A Fernanda respondeu aqui. Eu também sou distribuidor e não escritura IPI, mas notei que algumas NFEs emitidas pela minha empresa têm o grupo de IPI por cadastro incorreto. Dá para arrumar? Sim, dá para arrumar. Eu sugiro que arrume o mais depressa possível. Se você não é equiparado à indústria, por que você está mandando esse grupo de IPI? Esse grupo de IPI ele só é mandado quando você tem a informação devida do IPI, tá? Se você olhar lá no manual, ele deixa bem claro isso. O Jorge Santos está me perguntando aqui se existe algum lugar onde eu possa pegar todos os cadastros de NCMs atualizados a fim de fazer uma conferência com os que tenho no meu cadastro. Tem sim. Na tabela MDIC, Jorge, já dá para você fazer isso, certo? Não dá para gente... Eu acho que eu tenho um endereço para te mandar. Se você me mandar via e-mail, eu consigo te mandar o endereço depois, tá? O Marcelo Magalhães está perguntando se o IPI, venda de produtos importados, é obrigatório ser destacado na NFR. Marcelo, você é o importador? Ou é equiparado à indústria? No caso do importador, o importador é equiparado à indústria. Então, você faz a apuração de IPI ou não? O Flávio Emanuel está perguntando aqui. Estou com um problema para emitir NFCE no estado do Sergipe. Sergipe é bom. Tenho internet na máquina, já abri várias solicitações e até o momento a PC não resolve. Flávio, eu preciso que você entre em contato. A questão que você está dizendo que você tem internet no ponto e você não consegue emitir a nota. Eu entendi isso. Você não consegue aprovar a nota. Eu imagino que seja isso. Ela deve estar te dando uma rejeição, né? Então, teria que verificar quais são essas rejeições. O Aías está me perguntando se ele tem rotina específica, né, de faturamento, procedura específica de faturamento. Nela terá que fazer alguma customização. Sim, Aías, tem que fazer customização. O Luiz Gustavo, que não fazemos apuração de IPI. Devemos alterar nossos cadastros? Não. Mas tem que olhar se por um acaso você não está mandando nenhum grupo de IPI, porque essas informações não deveriam ir, certo? Essa tabela, o pessoal aqui está perguntando, essa tabela MDIC é a mesma da TIP baixada no site da Receita Federal? Sim, é a mesma. É considerada a mesma, tá? A tabela MDIC é aquela do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A Aline Gomes está me perguntando quanto ao meu cadastro estiver adequado de tributação de NCM, é a rotina 212 que vai definir a mudança de produto por NCM. Aline, eu não entendi a sua pergunta. Eu não consegui entender. Ah, tá, Flávia, as suas notas estão saindo em contingência, né? Tem que verificar se o Estado não tem, se ele está fora realmente. Pode ser que o Estado não está respondendo. A gente teria que verificar junto ao Estado também. O Marcelo está aqui aproveitando para falar sobre... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aproveitando para falar sobre a NFE. O sistema poderia ter uma forma de consultar se foi enviado ou não para o cliente, pois acontece que clientes não recebem.
com essa questão da autorização do download, Marcelo, essa questão perde sentido, né? Se você informa lá que existe uma pessoa que está autorizada a fazer o download, ele não precisa disso, você não precisa enviar. Márcio Ferreira aqui. Boa tarde, a tabela que a Jussana falou é essa aqui. Ele passou aqui o endereço para vocês, gente. Olha aqui, que bom. Já tá aqui na tela para vocês. Eu não sei se vocês conseguiram ver aí. Existe exceção da NCM que não está na tabela TIP, queria saber se com essa nova versão, essa informação levará para o SPED. Deixa eu ver se eu entendi. Existe exceção da NCM que não está na tabela TIP. Como exceção de NCM que não está? A exceção, eu acho que talvez seja Edeilton, né? Desculpa, Edeilton. Eu acho que é a exceção de tributação de ICMS que você está falando. Para um produto você tributa de uma forma e para o mesmo NCM você tributa de outra forma. Eu imagino que seja isso. Olha, com essa alteração, o campo lá na 203, que é o cadastro de produto, o campo do EXTIP, ele não pode estar preenchido se não existe a exceção da TIP, tá? Ele somente pode estar preenchido se existir a exceção da TIP. Então, você tem que verificar se lá na 203 esse campo EXTIP está preenchido, tá? Tem no tutorialzinho mostrando isso. Quando você cria uma exceção lá na 580 para dizer que aquele produto tem uma característica diferente para você usar para uma tributação de ICMS, em virtude de uma razão ou outra, antes era replicado para a exceção EXTIP e levava inclusive na nota fiscal, no SPED, então essa informação não vai mais. Por isso que você tem que revisar seu cadastro e verificar se lá na 203 essa exceção está preenchida. Brenda, tem uma boa notícia para você. Nós vamos ter brevemente, já para até o final do mês, uma rotina que vai mostrar as rejeições da INFCE, tá bom? A Brenda está aqui me perguntando que não existe o motivo da rejeição da INFCE. Então, a rotina, vai ter a rotina para mostrar isso, Brenda. Ela está em teste, tá bem? Tem uma código SEST. Daiane, você está perguntando sobre o código SEST. O código SEST não está na nota técnica 02. As alterações que nós estamos discutindo aqui, por enquanto, é para a nota técnica 002, tá? O SEST, ele está na nota técnica 003, que é para janeiro. E boa pergunta. O SEST, nós tivemos, assim, umas situações bem específicas, né? Nós estávamos aguardando sair a tabela. Inicialmente, nas reuniões que nós participamos, ficou definido que essa tabela sairia igual saiu o anexo do enquadramento de IPI, dentro da nota técnica. E aí não foi. Ele está dentro do ajuste de ICMS, né? E ele ficou segmentado. Ele está segmentado e essa situação, ela está assim, ela é bem difícil para os nossos clientes. Por quê? Ele é linkado ao produto, tá? Ele tem da característica do produto, ele tem uma informação do produto, ele tem que estar no produto por segmento.
e eu tenho o mesmo produto, ou seja, o mesmo NCM, que pode estar entre segmentos diferentes. Nós temos um cliente, por exemplo, que a característica principal é um atacadista. Ele tem o segmento autopeças, lâmpadas e materiais elétricos. A lâmpada, especificamente, ela está dentro dos 3 segmentos. O que diferencia é uma situação ou outra de como ela vai fazer essa saída de um segmento ao outro. Então, assim, está dentro do produto e linkado à figura tributária, porque o SEST ele está linkado à situação tributária de substituição tributária. Como da substituição tributária? Situação 10, situação 30, 60, 70. Então, para a gente, nós estamos aqui ainda estruturando essas mudanças para a nota técnica 003, tá? Quanto ao SEST, eu não posso te adiantar como que vai ser o cadastro, porque nós fizemos toda uma movimentação, nós tivemos um gasto de energia, de mão de obra, trabalhando, tentando criar uma situação com aquilo que nos foi adiantado em reuniões que a secretaria passou para a gente e que não estava escrito, ou seja, não estava escrito na norma, né? Então a gente até criou uma rotina para fazer isso e nós tiramos ela do ar, porque ela não iria atender em nada ao processo que nós precisamos agora, porque a nota técnica sofreu alteração. E se vocês observarem lá no finalzinho, está dizendo que ela ainda vai sofrer alteração, tá? Então, o que a Daiane perguntou aqui, ó, Jussana, será comentado sobre o código de especificação da substituição tributária SEST? Então, é isso. Esse código, ele está dentro da nota técnica 003, que é para janeiro, tá? Não para 1º/12. E a diferença de tributação, Deilton, como vou fazer e como vou diferenciar a tributação? Deilton, a sua diferenciação de tributação não vai sofrer em nada, certo? A tributação não vai mudar para você, você vai continuar cadastrando a exceção lá na 580. Você pode continuar cadastrando, só que lá na 203, o EX-TIP, ele não vai ser preenchido mais de forma automática, somente quando ele houver. Então, quando que ele tem o EX-TIP? Você vai ter que ir lá na 203 informar. O Marcelo está me perguntando aqui, outra coisa, seria a impressão da nota fiscal intercalar com o boleto? Hoje gastamos muito tempo em pegar a nota, procurar o boleto. Marcelo, esse assunto ele não está pautado nas nossas discussões, então eu vou pular. Jussana, antes do dia 1º/2/2015, temos como fazer testes de homologação? O Júnior está me perguntando, uma média, né? Júnior, tem. Nós temos os clientes piloto que nós já estamos fazendo os testes e nós devemos estar liberando essas rotinas nas próximas semanas, o processo completo para homologação, tá? Por enquanto, vocês podem fazer esse adiantar aos cadastros. O Marcelo está aqui. Tem alguma coisa já em mente? Alguma coisa em mente para quê, Marcelo? Eu perdi aqui no meio. E uma média aqui. Ou até mesmo em produção. Sim, em produção, as regras novas, elas passam a ser obrigatórias, mas elas já, dentro da validação, elas já estão pautadas, tá? Eu já posso emitir, inclusive dentro do período de produção, que as novas regras já estão ali setadas dentro do emissor da Cefaz. Bom, aqui tem uma outra pergunta que é do Wesley. Jussana, com relação ao DF, as NFCs
não estão sendo geradas no LFPD. Qual o procedimento? Wesley, nós temos que olhar o porquê, porque ela é uma nota normal. A tratativa dela, ela é uma nota fiscal normal. O que diferencia ela é somente o modelo dela, que é o 65, somente isso. Então, a gente tem que olhar dentro da estrutura do LFPD o que é que ela não está aceitando, tá bom? O Yuri está me perguntando, essa mudança será obrigatória para todos? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, somos uma empresa de distribuição de alimentos em Minas. Temos que alterar algo? Yuri, tem sim. Eu sugiro que você converse com o seu contador a respeito dessas alterações. Dá uma olhada na nota técnica 002 e verifique com o seu contador. Eu acho que tem algumas coisas que é bom vocês refletirem dentro da empresa de vocês, tá? Bom, vamos lá. O Helder está perguntando, caso eu não faça esse cadastro de CPF para o download na 302, porque eu sou varejista, eu tenho muitos clientes, se fizer somente na 535 resolve. Sim, atende a norma, tá? Atende a norma. Vamos verificar aqui se nós temos ainda algumas alterações que ainda nós não passamos, tá? Conforme eu falei, essas alterações são essas regras de validações. Seria interessante que vocês verificassem com o contador de vocês. Então, para a nota técnica 002, que vai acontecer, a obrigatoriedade é 1º de dezembro, que passa essas regras a validar lá, seria interessante vocês já conversarem com o contador de vocês, verificarem o que pode ser feito para que vocês não tenham problemas, principalmente o cadastro. Quanto ao SEST, quanto ao ICMS partilha, que é outra questão que está todo mundo muito preocupado, que é a relação do ICMS que eu vou ter que informar para o estado do destino e o estado de origem, o que nós chamamos antes de diferencial de alíquota, né? Essa situação, ela ainda não está definida, tá? Os próprios estados, na última reunião que eles tiveram lá no ENCAT, eles tinham até publicado na versão da nota técnica 003, na primeira versão, uma fórmula de cálculo. Aí nós começamos a preparar o sistema para atender isso. E a fórmula que tinha lá já era bem complexa. A criar uma função para poder fazer esses cálculos. Só que o que aconteceu? Lá chegando, eles falaram assim, não é desse jeito que faz esse cálculo, não. Não chegaram a um acordo. Em contrato com as pessoas que eu estive na Secretaria de Fazenda, eles ainda vão ter uma reunião para poder decidir sobre essa questão do cálculo. Até aqui, ó, tô com uma pessoa me respondendo, a Cefasa aqui me respondeu via WhatsApp aqui que o cálculo ninguém tem segurança ainda. Então, não dá para se falar nele ainda, tá? Que é o do ICMS partilha. O que nós temos que fazer? Nós temos que aguardar. Se vocês observarem, no finalzinho da nota técnica 003, tá falando isso. O que tá dizendo lá? Que esclarecimentos adicionais. Esta nota será atualizada com a inclusão das regras de validação sobre a metodologia do cálculo do ICMS interestadual, conforme instruções a serem alinhadas conjuntamente pela Cefaz.
Então, nós ainda temos que aguardar um pouquinho essa questão do cálculo. E aí a gente pensa da seguinte forma: 1º de janeiro, né? O tempo tá aí, mas a gente não tem como obrigar as secretarias de Fazenda a nos passar uma coisa que nem eles sabem, porque essa normativa veio de cima. Eles também tiveram que engolir isso aqui, igualzinho nós estamos tendo que engolir. O que me preocupa realmente, eu vou dividir com vocês, é a questão do SEST. Por quê? Ela está setada ao produto e a situação tributária do produto. Então, isso me preocupa, porque é uma alteração de cadastro. Essa me preocupa muito, porque eu vou ter que mexer nos cadastros. Então, pensa vocês como contadores tendo que repassar cadastro produto por produto. Tem como agrupar por NCM? Tem, mas o agrupamento por NCM é bem pouco. Se vocês olharem lá as especificações, é bem poucas. Dentro daqueles grupos ali, estão bem poucos os NCMs cadastrados dentro daquele grupo. Então, nós vamos ter, assim, uma dor. Eu não vejo outra forma, não vejo como fugir disso. Eu estou em contato constante com alguns clientes, a gente está dividindo essa dor junto, porque a gente está tentando achar uma saída, achar uma forma que a dor seja menor, mas eu não consigo ver isso. Em contato com outras equipes de desenvolvimento de outros sistemas, eles colocaram direto no cadastro do produto ou das figuras tributárias. E pronto. Ponto, como diz o outro. Então, o que nós estamos tentando é mitigar essa situação. É tentar trazer algo que seja menos impactante para vocês. Quem puder pegar a nota técnica 003, dar uma olhada, pegar o convênio de ICMS 92/2015, onde tem os anexos sobre o SEST, e começar a pensar sobre isso é importante. O Yuri está perguntando aqui que a NFCE é só para frente de caixa. Sim, Yuri, a NFCE é só para emissão de frente de caixa, é só para consumidor final, tá? Então, são só emissão de consumidor final. Mas eu tenho NCM também na NFCE, então eu tenho que revisar o cadastro também, tá? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Tá. A Aline está aqui perguntando: quando o cadastro é feito por produto, é a rotina 212 que define a tributação. Como o sistema vai identificar que a partir de 1º de 12/2015 as tributações vão ser usadas por NCM após a adequação? Aline, não é bem assim. Essa questão da tributação é a questão cadastral, tá bem? A exceção que você cria lá na 580, que é para definir lá uma exceção de tributação de NCM, não vai mudar. Eu peço para que você dê uma olhadinha no material, no tutorial, porque isso não vai ter mudança para vocês. Estão perguntando aqui: o produto que sai IPI 0 e CST 50, saída tributada, pois teoricamente seria tributado, tenho que mudar CST 52, que é saída isenta, e por base legal da 4002, há uma punição se deixa o CST 50 sem a base legal? Tem, porque eu tenho um motivo de enquadramento legal do IPI. Eu sugiro que você olhe
dentro da nota técnica 002, Marcelo, o anexo, o anexo 14, tá? Se ele é isento, ele tem uma situação do porquê ele é isento. Você tem que cadastrar lá na 4002, tá? Thaís, Jussana, como fica se houver uma duplicidade de chave de acesso da nota fiscal? Como vamos proceder? Thaís, eu não entendi sua pergunta, tá? Eu não consegui entender a sua pergunta. Pessoal, a gente já está indo pro nosso finalzinho do nosso bate-papo. Infelizmente, nosso tempo é pouco, nosso tempo é pequeno, eu sei disso. Sei que a gente, se fosse conversarmos, nós teríamos mais tempo. Para quem não se inscreveu, gostaria que vocês fizessem a inscrição de vocês no nosso canal, tá? E para aquelas pessoas que eu não consegui responder, que mandem as perguntas para mim, por favor, via e-mail, para que eu veja se eu consigo responder, tá? Relacionada à nota técnica 002. Porque a gente não vai discutir ainda a nota técnica 003, tá? A gente precisa de um pouquinho de tempo, vamos amadurecer isso para a gente tratar sobre isso. Tá, mais umas duas perguntinhas aqui, Marcelo. Sobre a pergunta que eu fiz do destaque do IPI, porque sou equiparada à indústria. Ok, Marcelo. Do produto está reduzida a zero devido a um AMP federal. Ok. Então, se ele tem uma AMP, ele tem uma norma legal. Você tem que achar no código de enquadramento, que é dessa tabela que eu te falei, do anexo 14, qual que é a norma que isenta isso. Ele tem um motivo de isenção, se ele for realmente isento, ou se ele for reduzido, tá? Ele tem que ter uma norma legal para isso. Agora, se ele é tributado, ele tem um código específico para isso também, tá bom? Vinícius, nós não iremos falar sobre a 4003. A 4003 é sobre a desoneração, que é o motivo de desoneração, tá? O motivo de desoneração nós tratamos na virada da nota fiscal eletrônica, que ela foi inserida da versão 2.0 para 3.10. O Francisco está dizendo aqui que o IPI dele está diluído no valor da mercadoria. Francisco, só se você não for equiparado à indústria, você absorve isso como custo, tá? Então, se você não é equiparado, na sua saída não tem equiparação de IPI, você não tem que mandar informação de IPI. Bom, eu acho que agora as perguntas que não deu pra gente verificar, a gente vai conversando aí ao longo do e-mail, e eu imagino que a gente vai voltar a conversar aí dentro de pouco tempo a respeito da nota técnica 003. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco, obrigado pela oportunidade, tá? E eu espero que a gente tenha conseguido passar algumas coisas para vocês, que é muito importante essa conversa que nós temos, para tirar dúvidas, para alinhar conhecimento, aprendermos uns com os outros, juntos. E conversem com o contador de vocês, com a equipe fiscal de vocês, tentem alinhar esses conhecimentos, essas informações dentro das empresas de vocês. E, em dúvida, gente, procure a Secretaria de Fazenda, eles são as melhores pessoas para orientar vocês, tá? Eles são as pessoas que estão aptas a orientar o contribuinte. Procurem, vão atrás da informação, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.
tá? Um abraço a todos.